Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade. É sempre um prazer estar aqui nesse canal para divulgar as mensagens do Espiritismo e o pensamento do Cristo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 55, Elucidações, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier e escrito por Emmanuel. Bom, mas nesse momento eu gostaria de que a gente se concentrasse, elevasse nosso pensamento a Deus, agradecendo pelas oportunidades que nós estamos aqui, todos, através da internet, dos canais, e assim nós, com as benesses, né, de toda a tecnologia, nós possamos levar essa mensagem para todo o planeta, para todos aqueles que têm acesso ao YouTube, e que assim nós possamos cada vez mais, com a sua permissão, Mestre Jesus, colocar mensagens de bom ânimo, mensagens que venham renovar a mentalidade daqueles que estiverem em contato. E assim nós te agradecemos e desejamos que esse momento seja um momento muito proveitoso, que sua vontade seja feita em nossas vidas e que assim seja. Bom, a princípio, antes de a gente entrar no tema principal, que é o capítulo 55, né, Elucidações, eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem, né, também psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, e o livro que consta essa mensagem, bom, a mensagem é Fala Contigo, e quem enviou a mensagem foi Alma Eros. Esse livro chama-se Coletâneas do Além, autores diversos, né? Então esse capítulo, essa mensagem está no capítulo 27. Então, livro Coletâneas do Além, capítulo 27. Bom, e a mensagem diz assim: quando as nuvens do sofrimento invadirem teu céu mental, não desfaças a sombra em trovões e coriscos, fulminando corações em derredor. Poderias aniquilar muitos germes da fé, muitas flores tenras da esperança. Busca o refúgio do silêncio e medita, e quando a serenidade acolher-te em seu manto, fala contigo mesmo. Conversa com a tua própria ira, põe diante dos olhos sua figura sombria. Dize-lhe que talvez teu irmão sinta fome de pão ou sede de carinho, sem que ninguém lhe conheça o heroísmo obscuro. Talvez esteja exausto à procura das oportunidades que te sorriem desde muito, incapaz de suportar por mais tempo as lutas que lhe parecem intermináveis. Possivelmente não iniciou a existência com os recursos felizes de teu começo e vivera revoltado entre os espinhos da ignorância. Quem sabe? Dize a tua cólera que o pobrezinho é desfavorecido e infeliz. Provavelmente nunca recebeu um beijo de mãe, um carinho de esposa, a ternura de um filho, um abraço de irmão, o afeto de um amigo. Talvez esteja perseguido em si mesmo pelos demônios da inconformação. Comunica-lhe tuas impressões fraternais no grande silêncio. Tua cólera ouvirá, chorando de dor, e as lágrimas benditas lavar-lhe-ão a túnica negra, que resplandecerá de alvura e de beleza. Em seguida, voltará ao teu coração plenamente transformado. Deixará seus títulos,
seus direitos e honrarias, esquecerá toda ofensa, toda injúria, toda dor. Mudará o próprio nome e chamar-se-á compreensão, compreensão gloriosa e sublime, filha de Deus, irmã da humanidade e serva da natureza para a vida imortal. Muito interessante essa mensagem do Alma Eros, psicografado pelo Chico, né? E que faz uma reflexão profunda, né? Que tem a ver diretamente com as questões do nosso eu particular, né? Então, em se tratar das elucidações que nós vamos falar no capítulo que a irmã escreveu, o Alma Eros traz com muita assertividade a questão da gente se esquecer, né? Todas as benesses que nós recebemos e deixar de lado a posição que nós já alcançamos, de hoje sim poder pensar sobre todas essas transformações que a doutrina espírita nos traz, todo esse legado, né, de vários irmãos que se dedicaram, né, pelo cristianismo, por levar a mensagem do Cristo à frente. Então, que a gente pense sobre isso, que provavelmente muitos daqueles que ainda se comportam de maneiras que a gente acha estranho, muito provavelmente eles ainda não conseguiram ver todas as benesses, perceber todas as benesses que a vida nos traz, que o amor de Deus nos traz e que o carinho do Cristo nos traz a todo instante. Muito boa reflexão. Então, em Elucidações, Emmanuel começa um versículo de Paulo, né, uma carta aos Coríntios, né, e ela está contida, né, no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. E ele discorre a partir desse versículo. Então, o versículo diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Emmanuel, ele escreve a partir desse versículo nos seguintes termos: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordamos que a supervisão dele age sempre em favor de quantos possam produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre
está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então Emmanuel, ele imprime, né, nesse texto, assim, coloca nesse texto a importância, né, do divulgador da Boa Nova, ele trazer a mensagem do Cristo. As mensagens que por vezes, né, são colocadas com uma tônica, né, mais particular, mais sempre a gente deve sempre tomar cuidado, né? Mas que aquele que divulga a mensagem do Cristo, lembre-se que a mensagem é do Cristo. E é uma advertência, né? Uma advertência porque a gente tende, né, a puxar um pouquinho para o nosso lado, a observar, né? Quando tem uma tendência, né, a falar do nosso eu, do que é muito particular, né? Então, quem serve no campo cristão não trabalha para exaltar a própria imagem, opinião, ou autoridade, vaidade ou personalismo. Trabalha para que a mensagem do Cristo seja compreendida, vivida e multiplicada. Quem divulga, além de compreender, né, além de colocar isso no seu coração, no seu pensamento, no seu dia a dia, né, ele tem que exemplificar, ele tem que multiplicar, ele tem que, por vezes, no seu cotidiano, na sua vida comum, fazer com que as pessoas sintam que tem algo diferente. Muitas vezes não é com frases prontas, falar sobre, né, decorar versículos bíblicos ou capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é. Tem que ser vivido. Tem que estar no coração ali, tem que fazer parte do seu eu, né? Então, elucidação, né? Ou elucidações. Elucidar significa esclarecer, né? A gente tem tornar mais claro, iluminar o entendimento, assim, que fique de fácil compreensão, né? Então, o texto que ele busca esclarecer a verdadeira posição do servidor cristão, não a posição de destaque pessoal, mas a de serviço humilde, consciente e fiel ao Cristo. Então ele propõe o apagamento do eu. Isso não significa que seja anular a personalidade, porque cada um tem que trabalhar a sua personalidade, o seu eu próprio, mas não ressaltar só o seu eu. Difícil, né? Então, ele tem que ter a iniciativa de não permitir, né, que o ego pessoal se sobreponha à mensagem do Cristo. Por exemplo, né, essa aqui é uma atividade prazerosa, uma atividade legal, a gente conseguir transmitir a mensagem, né, pensar sobre, falar sobre, mas isso tem muito mais a ver com o que o Cristo iniciou do que comigo próprio. Hoje a gente faz um exercício aqui, nós estamos pensando sobre o assunto, mas não tem a ver comigo, tem a ver com o que ele ensinou. Então que
O trabalhador tem que ter essa consciência. A obra é de quem? A mensagem foi trazida por quem? O meu exemplo é quem? O meu guia, o meu modelo é quem? A quem eu sigo? Eu não sigo, por exemplo, né? Eu não sigo o Emmanuel, eu não sigo o Chico, eu sigo o Cristo. Eu sigo a mensagem divina, eu sigo o Evangelho universal. E eles também. Muito provavelmente, com certeza, eu estou completamente convencido que eles também. Então, nós fazemos o exercício a partir dele. A partir dele. Então, a individualidade do trabalhador deve estar a serviço da luz maior e não tentando ocupar o lugar da luz. Dessa abundância que é, né, o espírito crístico, né? O ser que chegou nessa escala, né, evolutiva de tamanha grandeza, né? Então, a gente precisa deixar as nossas paixões legítimas, quer dizer, não deixar as nossas paixões e adquirir paixões que são legítimas ao cristão, que é o quê? O servir, o se dedicar, ajudar, o estar sempre aprendendo. Então, isso aí deve ser uma paixão legítima. O cristão deve ter em sua consciência. Ele precisa estar aprendendo, porque nós todos somos aprendizes. E se a gente for pensar bem, se a gente for fazer um raciocínio assim grandioso, né? Quem de nós pode falar que já sabe de tudo? A gente está sempre aprendendo. Então, aprender, ajudar e servir são paixões que nós devemos ter em nosso coração para que a gente haja de forma cristã. Então, são situações fortes, né? Então, assim, o cristão que se move nessa direção, ele tem que ter um entusiasmo, né? Ele tem que estar encorajado a buscar o seu crescimento espiritual, ele tem que estar aberto a ajudar o próximo, ele não pode pensar em disputas, em domínio, vaidade, ou projeção pessoal. Ele tem que estar disposto a aprender. E aí sim, nesse aprender nós temos, quantos divulgadores não tem da mensagem cristã, que são pessoas assim que se dedicam ao máximo, né? Se dedicam ao máximo para fazer com que as pessoas reflitam sobre, que aprendam sobre, se dedicam a muitas vezes deixar seus familiares para ir, né? Montar estudos, fazer trabalhos de divulgação, fazer trabalhos de ajuda ao próximo. Então, assim, quem aprende, quem está disposto a aprender, reconhece que nós estamos em formação. Nós estamos, todos nós. Quem aceita, né? Quem aceita que todos nós precisamos de ajuda, ele, com o tempo, ele vai entender que ele pode ajudar também. Ele não é só, como dizem, não é só o venha a nós, né? Tem o vosso reino, né? Que é nosso, né? Todos nós devemos participar do reino. Então, quem participa do reino tem que ajudar, tem que estar consciente que faz parte. Então, todos nós temos que ajudar. E aí, cada um com a sua característica vai ajudando em alguma coisa. E servir. Servir é aquele ponto que você faz, trabalha, sem exigir reconhecimento pessoal. É uma linha bem tênue ali, né? Mas Então, você aprende, ajuda, serve em escala, assim, né? Em escala. Vai aumentando. Para quem é solteiro, começa em casa, ajudando os pais. Para quem viveu com outros familiares, ajuda os familiares, como pode. Aí se casa ou constitui família.
tem filhos, a vida é um eterno servir. Tem as suas atividades no trabalho, na casa espírita, em outras agremiações, né, em outros níveis sociais, em outras, com contato com pessoas diversas. Aprende a ajudar, aprende a se formar, né? Se formar, se capacitar, a conhecer, aprende a ajudar e aprende a servir. E aquilo faz parte, começa a fazer parte da gente. A gente busca cada vez mais. O Emmanuel vai falar também sobre o Cristo como planificador da obra. Então, ele coloca esse planificador como se fosse a obra cristã não nascesse da vontade pessoal dos trabalhadores. Ela está na estrutura do Evangelho. Então, por isso, né, nós temos que procurar as bases para não agirmos em vão. Imagina só se nós formos fazer a nossa maneira, do nosso jeito, se a gente não tivesse o guia, muito provavelmente nós não teríamos esse avanço que ocorreu no planeta após esses 2000 anos. A sociedade vem melhorando, a sociedade vem se capacitando para acolher aqueles nossos que estavam no mundo espiritual e vem pela encarnação, vem participar conosco, e a gente aprendeu, ajudou, serviu, e aí a gente começa a se capacitar a receber cada vez mais aqueles que têm mais predisposições, né? A ignorância, a gente vai trazendo, vai trabalhando. Por quê? Porque nós já conhecemos a base, que é essa base segura, né, que o Cristo nos trouxe como lições, né, de como aprender, de como ajudar, de como servir. Então, assim nós nos tornamos, né, o servidor da Boa Nova. Então, a gente se torna um servidor da comunidade por amor a Jesus. A gente faz, né, sabendo que ele fez primeiro, né, ele dedicou primeiro a nos ensinar, e aí assim a gente consegue hoje replicar, né, consegue buscar a caminhar no caminho que ele deixou para nós. Então, a gente continua a buscar sempre a base para a gente continuar com essa base segura, trabalhando para o bem. Então, a verdadeira tarefa cristã exige humildade, renúncia ao personalismo e a fidelidade ao Cristo, porque o trabalhador do Evangelho não anuncia a si mesmo, mas serve em nome de Jesus. Então, nós não pregamos a nós mesmos, não devemos. Então, no contexto da casa espírita, por exemplo, isso pode se aplicar quando alguém transforma uma tarefa em espaço de autopromoção, disputa de autoridade, imposição de opinião pessoal ou busca de reconhecimento. O trabalhador pode até estar falando de Jesus, mas interiormente está promovendo a si mesmo. Bom, isso pode acontecer. Isso é perigoso, né? A gente tem que lembrar sempre que a gente trabalha em favor do Cristo, não, né? E claro que isso acaba nos ajudando, mas isso não pode ser um personalismo, né? Não pode ser em nome particular a obra do Cristo. Então, se a gente for pensar na aplicação prática, assim, né? Sempre a gente está mesmo, né? A gente se pergunta assim: a gente está servindo ao Cristo ou estamos tentando afirmar nossas
opiniões pessoais. A gente faz esse questionamento sempre. Nós estamos servindo ao Cristo ou estamos tentando afirmar nossas opiniões pessoais? Estamos facilitando a obra ou colocando o nosso eu como obstáculo? Estamos trabalhando pela comunidade ou buscando reconhecimento dentro dela? Já pararam para pensar nisso? A gente vai lá porque a gente realmente quer ajudar e servir, ou a gente pensa em promoção pessoal, né? Como dizem, né? Isso aqui é bônus hora, né? Não deve ser encarado dessa forma. A gente precisa ir lá porque a gente tem uma caminhada de ascensão aí grande para trilhar ainda, para caminhar. A gente está bem no comecinho e a gente tem que se determinar para que isso seja uma coisa natural para nós, cada vez mais uma coisa natural para nós. Então a gente recomenda sempre os trabalhadores, eles dentro da casa espírita, eles precisam estudar, mesmo aqueles que já têm bons anos de caminhada, eles precisam estar inseridos num grupo de estudo, eles precisam ter essa vontade sincera de ajudar e de servir. Mas nenhuma função dos trabalhos que a gente exerce, ela deve alimentar a vaidade, o domínio ou a separação. Não, jamais. A mensagem é maior que o mensageiro, a obra é maior que o cargo, o Cristo é maior que qualquer personalidade. Sempre. Sempre. E assim, eu acredito que a gente tem bastante assim, pensamentos, né, bastante ideia, né, ao ler esse texto de Elucidações, porque a partir dali, como sempre, né, a gente tem que buscar refletir sobre e se autoavaliar, né? Quem sabe parar para reparar, né, se o que a gente tem feito está dentro daquele trabalhador, né, que está para servir para o Cristo, está sempre. Então, se a gente for fazer um fechamento assim, a gente precisa sempre estar lembrando que o texto é um chamamento à humildade ativa, né? Não se trata de passividade, não se trata de omissão ou apagamento improdutivo. Eu não vou assumir um cargo porque eu posso me tornar, né, promovedor das minhas próprias ideias e vou me afastar das ideias do Cristo. Não. A gente tem que ter consciência que a gente tem que estar trabalhando e se autoavaliando. Então, trata-se de colocar a própria inteligência, sensibilidade, experiência à disposição e serviço de algo maior. A gente já falou sobre isso. O trabalhador cristão não desaparece por fraqueza. Não é qualquer coisa que deve, né, fazer com que a gente desista de trabalhar para o Cristo. Mas ser cristão está muito além do que eu sou, né? Mas a gente deve trabalhar em favor disso, porque tenho a certeza que se a vida parar para nós, as coisas vão continuar acontecendo. E muito provavelmente a gente vai se chatear muito mais quando do nosso retorno a gente saber que a gente não se esforçou para seguir em frente, para trabalhar
as ocasiões, as situações que passam pela nossa vida. Então o trabalhador deve se recolher humildemente para que o Cristo apareça pela força da mensagem, pelo exemplo do serviço e pela prática do amor. Sempre a prática do amor. Muito bem. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo. Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Que nós sejamos gratos sempre a tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Que quando nós pararmos, nos sentirmos desajustados, tristes, cansados, sobrecarregados por causa das questões que ainda não soubemos trabalhar em nosso coração. Que o Senhor nos traga, não deixe de nos trazer aquele que nos tire dessa posição, aquele que trabalhe os nossos conceitos, aquele arquivo que está no nosso espírito, que é o reconhecimento da sua grandeza, do seu amor, do seu amparo em todos os instantes. Senhor, que a sua vontade seja feita em nossas vidas e com o coração cheio de alegria nós te dizemos obrigado, Senhor, obrigado. E a todos vocês, muito obrigado.